O mel é um líquido viscoso e doce, fabricado por abelhas a partir do néctar de flores em todo o mundo. Todos os anos, são consumidos mais de 3,5 bilhões de potes deste líquido, gerando um negócio de bilhões de dólares. Mas você já se perguntou como o mel é feito? Neste vídeo, vamos descobrir como o mel é produzido pelas abelhas. Nos tempos antigos, o mel era considerado o alimento dos deuses e um símbolo de riqueza e felicidade. Foi usado como forma de sustento durante séculos, não apenas por seu sabor adocicado e agradável, mas também por suas propriedades medicinais e energéticas. Povos como os egípcios, gregos e romanos valorizavam o mel a ponto de utilizá-lo como oferenda religiosa, ingrediente em rituais e até como conservante de alimentos e corpos, devido à sua capacidade natural de impedir a proliferação de bactérias. No entanto, nos primórdios da apicultura, a única maneira de colher mel das colmeias era destruindo o habitat das abelhas e, muitas vezes, matando a colônia inteira. Esse processo, embora eficaz para o homem, era devastador para o meio ambiente e para a continuidade da produção. Foi apenas em 1851 que um apicultor americano chamado Lorenzo Langstroth desenvolveu uma técnica revolucionária: a criação de colmeias com favos removíveis. Essa inovação permitiu extrair o mel sem prejudicar as abelhas, preservando a colônia e tornando a apicultura sustentável. O método, baseado no chamado espaço de abelha, um intervalo preciso de 6 a 9 milímetros que as abelhas deixam entre os favos, ainda é utilizado até hoje em todo o mundo. A produção do mel começa com o trabalho incansável das abelhas campeiras. Elas deixam a colmeia em busca de flores ricas em néctar, um líquido adocicado que serve como matéria-prima para o mel. Usando sua longa e especializada língua, chamada probóscide, as abelhas sugam o néctar e o armazenam em um órgão específico conhecido como estômago do mel. Esse compartimento não digere o alimento, mas adiciona enzimas que iniciam a transformação química do néctar. Quando o estômago do mel está cheio, a abelha retorna à colmeia e regurgita o néctar para outra abelha operária, que continua o processo de digestão enzimática. Essa troca pode ocorrer diversas vezes entre diferentes abelhas, até que o líquido atinja a consistência e composição desejada para ser depositado nos favos. Nos favos, o néctar ainda contém muita umidade, cerca de 70% de água, e precisa ser desidratado para se transformar em mel estável e duradouro. Para isso, as abelhas operárias abanam suas asas rapidamente, criando uma corrente de ar dentro da colmeia que acelera a evaporação da água. Quando o teor de umidade chega a cerca de 18%, o mel está pronto para ser armazenado por longo tempo sem risco de fermentação. Assim que o mel atinge o ponto ideal, as abelhas selam cada célula do favo com uma fina camada de cera, produzida por glândulas especiais localizadas em seu abdômen. Esse selo protege o mel contra a umidade e contaminação, garantindo que ele permaneça fresco e nutritivo durante meses ou até anos. Para o apicultor, o processo de colheita começa removendo cuidadosamente os favos das colmeias. Ele utiliza roupas e equipamentos de proteção para evitar picadas e fumaça para acalmar as abelhas. A fumaça interfere na comunicação por feromônios dentro da colmeia, reduzindo a agitação e facilitando o manejo. Os favos retirados são levados para uma sala de extração, onde a camada de cera que sela o mel é retirada com facas aquecidas ou equipamentos especiais chamados desencapadores. Em seguida, os quadros com favos são colocados em uma centrífuga conhecida como extrator. Esse equipamento gira rapidamente, usando a força centrífuga para expulsar o mel das células. O mel escorre para o fundo do extrator e é filtrado para remover pedaços de cera, pólen e pequenas impurezas. Depois de filtrado, o mel é armazenado em grandes recipientes de aço inoxidável, onde descansa por alguns dias para que bolhas de ar e partículas microscópicas
subam à superfície. Só então ele é envasado em potes, frascos ou embalagens específicas para comercialização. O sabor, a cor e a textura do mel podem variar bastante, dependendo das flores visitadas pelas abelhas. Por exemplo, o mel de laranjeira é claro e suave, enquanto o mel de eucalipto tende a ser mais escuro e com aroma intenso. Há também méis raros, como o mel de manuka, produzido na Nova Zelândia, famoso por suas potentes propriedades antibacterianas e alto valor de mercado. Além de seu uso culinário como adoçante natural, o mel é amplamente apreciado por seus benefícios à saúde. Ele contém antioxidantes, vitaminas, minerais e enzimas, que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico, ajudam na cicatrização de feridas e acalmam a garganta irritada. Contudo, especialistas alertam que o mel não deve ser oferecido a crianças menores de 1 ano devido ao risco de botulismo infantil. A produção de mel também é vital para o equilíbrio ecológico. Ao coletarem néctar, as abelhas realizam a polinização cruzada, transferindo grãos de pólen de uma flor para outra. Esse processo é fundamental para a reprodução de muitas plantas e garante a produção de frutos, sementes e vegetais essenciais para a alimentação humana e animal. Estima-se que cerca de 1/3 de todos os alimentos consumidos no mundo dependam direta ou indiretamente da polinização realizada por abelhas. Infelizmente, nas últimas décadas, as populações de abelhas vêm enfrentando ameaças preocupantes, como o uso indiscriminado de pesticidas, a perda de habitat, doenças e mudanças climáticas. A diminuição no número de abelhas não afeta apenas a produção de mel, mas coloca em risco toda a cadeia alimentar global. Por isso, muitos apicultores e ambientalistas trabalham para promover práticas agrícolas sustentáveis e proteger as colmeias. Hoje, a apicultura moderna combina técnicas tradicionais com avanços tecnológicos, permitindo monitorar colmeias remotamente, controlar doenças de forma mais eficaz e otimizar a colheita sem estressar as abelhas. Ainda assim, o ciclo de produção do mel continua sendo um exemplo extraordinário de cooperação e eficiência na natureza. Um trabalho árduo realizado por milhares de abelhas que, juntas, produzem cada gota desse líquido precioso. O mel, portanto, é muito mais do que um adoçante natural. Ele carrega consigo uma história milenar, um papel crucial na preservação do meio ambiente e um exemplo inspirador de como a natureza, quando respeitada, oferece recursos abundantes e sustentáveis para a vida humana. Deixe seu comentário e me conte o que achou. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Nas janelas abaixo, você encontrará mais vídeos que certamente vão chamar sua atenção. Não perca! Até a próxima!